trabalho é de risco. Em meio aos carros, esse garoto rapidamente distribui panfletos. Ele tem pressa. Ao final da manhã, vai ganhar alguns trocados pelo serviço. A cena ainda é comum nas grandes cidades. Só no Brasil, são mais de 3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. A última pesquisa nacional da amostra de domicílios mostrou que mais de 208 mil maranhenses de 5 a 17 anos estão sendo explorados. Em 2015, o Ministério Público do Trabalho abriu 127 investigações para esse tipo de exploração. O número parece alto, mas ainda é bem distante de uma realidade em uma situação muitas vezes mascarada. Infelizmente, a realidade hoje das nossas crianças aqui no estado do Maranhão, no Brasil em geral, mas principalmente no estado do Maranhão, nos estados mais pobres da federação, né? É uma situação de total desrespeito aos direitos fundamentais das crianças. A nossa Constituição diz que a criança deveria ter prioridade absoluta, né? Que é dever do Estado e da sociedade zelar pelos direitos das crianças. Mas o Ministério Público do Trabalho tem constatado nossas crianças e adolescentes trabalhando cada dia mais cedo. Isso não pode ser tolerado, porque se nós quisermos um país mais justo e solidário, nós temos que cuidar das nossas crianças, porque a criança é o futuro do Brasil. Então, como nós estamos cuidando do futuro do nosso país hoje? Desde 96, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é um aliado para combater esse tipo de prática. A situação, geralmente, é de um ciclo de pobreza que se repete de uma geração a outra. Por isso, o ideal é que não só o menor, mas toda a família passem por algum tipo de acompanhamento. As questões econômicas, né, e culturais influenciam no trabalho infantil. Então, a família, né, tem aquela questão muito difundida culturalmente de que a criança precisa trabalhar, de que é bom trabalhar, né, e a gente tem que desmistificar isso. Então, tem um trabalho muito importante a ser feito, né, para desmistificar essa questão. Mas quando não há o acompanhamento dessa situação, é comum que haja reincidência desse menor em situação de trabalho. Por isso, os especialistas apontam como uma boa alternativa a aposta em uma educação de forma integral. O adolescente ele teria tempo apenas para estudar e não se dedicar a outras atividades que envolvesse a exploração da mão de obra. Uma das consequências do trabalho infantil é a evasão escolar. Essa é a grande questão. A gente orienta, né, para que a família deixe a criança na escola. Das saídas para a criança não ir para o trabalho é estar na escola. O garoto que vimos no início da reportagem tem 15 anos. Para preservar a identidade dele, vamos chamá-lo de Vitor. Ele parou os estudos e a entrega de panfletos não foi o primeiro trabalho pelas ruas de São Luís. Você estuda? Não. Por quê? Porque eu parei de estudar porque eu estava viajando esses dias agora para o interior, eu cheguei só ontem em casa. Você estudou até que série, Vitor? É a 7ª série. Essa situação, às vezes, se perpetua, eu costumo dizer, a perpetuação da pobreza. Por quê? O filho de uma pessoa que não estudou, ela também tem que trabalhar para ajudar a família. Essa criança, no futuro, quando ela crescer, o filho dessa criança também terá que trabalhar. Então, gera um ciclo vicioso. E nós temos que atuar para quebrar isso. Tanto conscientizando o pai, que é importante o seu filho estar na escola, que é importante o seu filho se qualificar, para no futuro conseguir um emprego melhor que aquela situação que o país está vivendo. Como conscientizar também o Estado, eu digo Estado da União, Estados e municípios, a implementarem políticas públicas, no sentido de colocar essa criança na escola, de dar desejo para essa criança estar na escola e não na rua, e não trabalhando, e não na oficina, e não trabalhando no lava-jato. Mas nós temos encontrado certa resistência, tanto por parte de alguns pais, que ainda tem essa cultura de que se o filho não trabalhar, o filho vai ser um marginal, o filho vai ser um bandido, como dos próprios municípios que não querem implementar, por exemplo, a jornada ampliada, não querem implementar o PET, não querem construir escolas decentes para nossas crianças estudarem. Vai voltar para a escola? Quando você está entregando o panfleto no semáforo, alguém já te perguntou alguma coisa da tua vida? Várias vezes. O que eles perguntam geralmente? Vai caçar estudar, não sei o que e tal, caçar ajudar com a mãe e teu pai, só.